Glenn é um médico irresponsável cujo negócio da clínica sofre um golpe durante a guerra entre humanos e monstros. Contudo, sua sorte muda quando a feroz batalha termina, e ele começa a tratar de assustadoras garotas monstro que querem que ele as examine por dentro e por fora. Um dia, Glenn examina uma garota minotauro e então ele acaricia suas orelhas, que são bastante sensíveis, fazendo com que ela grite de alegria. Ele então diz a ela que está grávida, momento em que seu marido gordo se apressa para abraçá-la. Glenn diz a eles que a dor nos seios dela diminuirá em alguns dias, pois é uma característica da gravidez em sua espécie. Depois, enquanto os pequenos pixies limpam o lugar e Safentite organiza a clínica, ela parece um pouco preocupada, o que Glenn percebe e imediatamente pergunta sobre, ao que Safentite responde que estava preocupada com ele sendo um goblin sedento enquanto examinava aquela mulher formigante mais cedo. Glenn fica envergonhado e responde que estava tão imerso no exame médico que não percebeu nada disso. Ela se acalma e o assegura que ser focado é uma de suas melhores qualidades. Um mensageiro chega para entregar notícias do doutor. Setali, o velho e robusto mentor deles, que pede a Glenn para examinar lutadores na arena em nome do Hospital Central. Ambos pulam na carruagem Centauro e enquanto estão a caminho, Safentite xinga a vadia Polvo por fechar a clínica. Mas Glenn age como um simp e diz a ela que o Dr. Setali fez isso para o benefício dele e que a clínica só abriu por causa do apoio dela. Quando eles chegam à arena, são recebidos por uma senhora cavalo de constituição robusta que se apresenta como Tazalia, uma lutadora de terceira categoria. Os outros lutadores fofocam sobre como Glenn é, na verdade, um médico humano muito jovem, e um até pede para ele apressar o exame, momento em que Tazalia diz a eles para calarem a boca porque ele está aqui para examinar seus traseiros machucados. Glenn está impressionado com a autoridade de Tazalia sobre os lutadores, o que Tazalia explica apontando para um emblema sobre seus seios enquanto provoca Glenn por estar desejando seu corpo lindo como o de uma deusa, algo que ele nega. Eu, pessoalmente, não toleraria esse nível de desrespeito. Ela orgulhosamente diz a ele para olhar o brasão dela, que simboliza seu status como herdeira da poderosa companhia de transporte Cifia, razão pela qual todos os centauros a respeitam. Nesse momento, Glenn se lembra de como um dos centauros de transporte pediu a ele para cuidar de sua princesa, que é Tazalia. Ele começa a examinar os lutadores, começando por uma mulher-gato que machucou a pata, e quando Glenn diz a ela para não competir por alguns dias, ela pula no colo dele e pede que ele conserte rapidamente, fazendo Safentite chamar sua autoproclamada cachorra para um procedimento posterior. Então a própria Tazalia entra para o exame e se gaba de que um dia liderará todos os centauros na cidade antes de perguntar a Glenn se ele gosta de mulheres centauras peitudas como ela. Ela então continua dizendo que, como ela estará liderando um dia, ela ainda está procurando o candidato perfeito para casamento porque, embora os centauros sejam corajosos, ela não quer alguém bruto, mas sim um jovem médico inteligente que trata monstros, fazendo Glenn corar. Safentite, com ciúmes, envolve sua cauda em Tazalia e diz que sua cintura cresceu, ao que Tazalia protesta chamando-a de enfermeira, quando na verdade é médica. Tazalia mostra a ele sua cintura pequena, que Safentite mede e ainda chama de larga. Mas Glenn conclui que ela está de fato saudável. Quando terminam o trabalho do dia, Kay e Lorna, as atendentes de Tazalia, se aproximam de Glenn e o incomodam sobre o exame da senhora delas, ao que Glenn as tranquiliza dizendo que correu tudo perfeitamente. À noite, Safentite vai até o escritório de Glenn, onde ele está trabalhando, e diz a ele que ficar acordado por tanto tempo afetará sua saúde, ao que Glenn responde que ela sempre se preocupou com ele desde que eram bem jovens, já que ela era mais velha que ele. Safentite então discute o caso de Tazalia com ele e como seus assistentes lhes disseram que ela não venceu uma única partida este mês inteiro, apesar de treinar como uma louca, ao que Glenn acrescenta que ela pode não estar compartilhando seu problema por orgulho. Safentite então vai preparar uma bebida para Glenn, e a traz com gelo que possui propriedades herbais, irritando Glenn que diz que leva uma viagem de 2 dias para trazer gelo das montanhas. Sapontite começa a beber o potente uísque de dragão de fogo de uma enorme caneca que ganhou de presente dos atendentes de Tazalia, para o choque de Glenn. Ela fica bêbada e enrola a cauda firmemente em torno de Glenn, dizendo-lhe que não o deixará ver Tazalia novamente, pois ela é uma monstra flertadora e quer cortejá-lo. Mas Glenn a acalma, explicando sua obrigação profissional. Algum tempo depois, Safentite está ocupada pensando em como foi jogada na família de Glenn há muito tempo como refém, quando a guerra entre monstros e humanos estava no auge, lembrando-se daqueles tempos sombrios e incertos. No momento em que a guerra terminou, Glenn e Safentite tinham se aproximado muito, mas Safentite decidiu partir, o que deixou Glenn triste. Os dois compartilharam despedidas dolorosas, enquanto Glenn corria atrás da carruagem que partia, com lágrimas rolando pelo rosto. Anos depois, eles se reencontraram na academia, o que os levou às nuvens e encheu seus corações de alegria.
No presente, Safentid descobre que está sem protetor solar, então Glenn toma a iniciativa e sugere uma ida às compras, com a qual ela concorda prontamente. Eles viajam de barco até o destino, desfrutando da suave brisa do oceano e do percurso cênico ao longo das águas cristalinas. E Safentid está absolutamente empolgada para sua aventura romântica e experiência principal. Depois que finalmente chegam aos canais Marrow, a sereia remadora do barco, a aspirante Arya, pergunta para onde o casal de idiotas estava indo, então eles contam seus planos de compras com empolgação. Safentid insiste para ele comprar algumas bolsas de grife, mas Glenn lembra que eles estão mais duros que ratos de igreja e não podem se dar ao luxo de gastar com itens de luxo. Os dois gostam de aproveitar todas as vistas e elogiam Lady Skedley por todo o seu trabalho político nos Waterways, maravilhando-se com a infraestrutura impressionante e a coexistência pacífica entre as espécies. Assim que eles terminam de comprar os suprimentos para a clínica, escolhendo cuidadosamente os melhores itens que podem pagar com seu orçamento apertado, Safentid pede para fazer uma parada rápida em uma loja de presentes. Quando eles chegam lá, os instintos de shopaholic dela começam a formigar enquanto ela admira as mercadorias brilhantes como uma pega gananciosa e começa uma maratona de compras, adquirindo lixo inútil que chama sua atenção. Depois de algumas horas perambulando pela loja, ela acaba comprando apenas um item. Ei, cara, o que é isso? Enquanto dizia a Glenn que o verdadeiro tesouro foi o tempo que passaram juntos nesse dia especial, o motorista sereia menciona que o show de sereias que acontecerá naquela noite incluirá muita cantoria e dança, o que irritaria ativistas dos direitos dos animais em todo lugar. Safentid fica animada e quer participar, mas Glenn insiste que eles têm trabalho esperando de volta na clínica. E outra sereia os nota e os chama de casal fofo e os convida para sua loja com entusiasmo. Safentid cai na lisonja e convence Glenn a visitar apesar de sua hesitação inicial. A sereia se apresenta como Lulalá, oferecendo-se para cantar alguns sucessos pop das paradas mais recentes. Glenn encara Lulalá por muito tempo, fazendo com que Safentid o lamba e o acuse de querer beber peixes. Eles pagam Lulalá para cantar, mas ela se recusa a se apresentar para os camponeses sem dinheiro, já que o pagamento deles é insuficiente. Me faça um favor, por favor. Saia daqui. Especialmente com Lady Skedley convidando-a para se apresentar no palácio por uma compensação muito melhor. Glenn oferece um exame médico gratuito em vez disso, e Lulalá a aceita depois de pensar sobre. Quando ela canta, a voz de Lulalá faz cantoras profissionais parecerem gatos morrendo em comparação. De repente, ela começa a tossir violentamente e se sente péssima sobre sua condição. Glenn conversa suavemente com o peixe e sugere examiná-la em particular em um ambiente mais confortável, longe de olhares curiosos. Glenn verifica sua garganta minuciosamente, pedindo para ela abrir bem para o grande papai Glenn. Ele descobre inflamação na garganta causada por atividades noturnas travessas em que ela tem se envolvido. Depois ele quer examinar os botões do PlayStation dela, o que embaraça muito Lulalá. Usando o estetoscópio, ele revela que não há problemas no peito. Legal. Ele verifica cuidadosamente as guelras dela, achando estranho que elas fiquem abertas em terra quando deveriam estar fechadas. Inspirando-se nos médicos de filmes adultos, Glenn começa a deslizar seus dedos gordos enquanto Lulalá faz barulhos felizes que ecoam pela loja e fazem outros clientes olharem. Após a consulta, Glenn explica que ela passa muito tempo em terra se apresentando, secando perigosamente suas guelras e garganta. Quando perguntada por que faz isso, Lulalá revela que precisa de dinheiro para sua família depois que seu pai saiu para comprar leite e nunca voltou de sua misteriosa jornada. Ela quer cantar para Lady Skadi para ganhar dinheiro de verdade que poderia mudar sua vida, mas até lá deve trabalhar normalmente em qualquer lugar que a tenha para se apresentar. Uma criança humana cai de repente na água, com a maré puxando-o perigosamente rápido em direção ao mar aberto. Lulalá pula imediatamente e nada como uma campeã olímpica para salvar o menino de se afogar. Debaixo d'água, ela tem dificuldades para respirar, mas canaliza sua salva-vidas interior para resgatá-lo com sucesso. Glenn faz ressuscitação cardiopulmonar na criança, sem perceber que Lulalá perdeu a consciência e afundou sob as ondas enquanto ele estava distraído. Ao descobrir que ela está desaparecida, Glenn pula para salvá-la sem hesitar, apesar do perigo. Lulalá começa a ter arrependimentos finais por não ajudar financeiramente a mãe e implora ao universo por ajuda. E Glenn acaba salvando-a por conta própria através de pura determinação. Ele a beija para forçar a respiração através de suas brânquias, conseguindo antes de desmaiar do esforço e exaustão. Safentid os puxa para fora com sua cauda e Lulalá se recusa a soltar o peito musculoso de Glenn, deixando Safentid com ciúmes e frustrada. Dias depois, Lulalá se apresenta para toda a cidade, recebendo aplausos de pé da plateia maravilhada que tinha ouvido sobre seu resgate heróico.
Ela agradece a Glenn e Safentite por fornecerem a medicação para a garganta, mas permanece confusa sobre o beijo debaixo d'água de Glenn e foge envergonhada. Nas ruas movimentadas da cidade, um golem chamado Kunai persegue bandidos com determinação e cai em uma emboscada cuidadosamente planejada. Enquanto isso, Glenn trata um slime em sua clínica que se apaixona por sua bela aparência e continua olhando para ele amorosamente. A própria Lady Skadi visita a sua humilde clínica com sua intimidadora guarda-costas, Kunai, que fala em nome de Skadi com uma voz autoritária. Kunai diz aos dois camponeses que devem estar gratos por experimentarem a grandeza, que era a própria Skadi em toda a sua magnífica glória. Skadi pede ajuda para encontrar o braço perdido de Kunai, que foi perdido lutando contra bandidos, e recolocá-lo adequadamente em seu corpo. Ela explica que o professor deles, Dr. Cifali, se recusou a ajudá-los com este procedimento delicado, acrescentando que Kunai é um golem de carne criado por algum médico charlatão brincando de Deus com magia proibida. É por isso que Kunai odeia médicos com uma paixão ardente. Glenn tenta ajudar Kunai com preocupação genuína, mas ela torna isso difícil, recusando sua assistência teimosamente. Kunai declara que ela mesma encontrará seu braço e sai da clínica com raiva. Ela vê alguém suspeito se escondendo nas sombras e o segue pelas ruas sinuosas, mas perde o rastro no labirinto de vielas. O bandido de repente a ataca por trás quando ela menos espera. Enquanto isso, Glenn se recusa a desistir de ajudá-la e empacota seu equipamento médico para ajudar Kunai, apesar de sua rejeição. Procurando freneticamente por Kunai e o braço desaparecido por toda a cidade, ele ouve gritos vindo de uma rua próxima. No local do crime, ele encontra Tazalia apontando para uma perna amputada no chão com preocupação escrita no rosto. Glenn a examina cuidadosamente, percebendo que pertence a Kunai após reconhecer a construção única. Em outro lugar na cidade, Kunai rasteja dolorosamente com uma perna, caçando os bandidos que a prejudicaram. Ela começa a fazer sons felizes de guincho, enquanto suas pernas se contorcem de alguém acariciando os pontos formigantes da perna amputada da maneira certa. Tazalia explica a má energia de abelha de Kunai como lutadora enquanto solta um grito toda vez que Glenn toca a perna cortada com suas mãos habilidosas. Tazalia o avisa para ter cuidado ou ele vai parecer algum esquisito que se excita com dedos fedorentos, o que arruinaria completamente sua reputação. Kunai se acalma gradualmente, sabendo que Glenn tem sua perna em sua posse. Ela começa a ouvir as almas das partes do corpo presas ficando mais altas em sua cabeça, criando uma grande inundação de vozes. Glenn continua procurando incansavelmente e encontra Lulala, que está indo melhor na vida desde o último encontro. Lulala tem um presente para eles, que acaba sendo o braço perdido de Kunai que ela encontrou. Kunai começa a choramingar feliz enquanto alguém acaricia e esfrega seu braço com movimentos gentis. Lulala explica que alguém jogou o braço na água para descartá-lo, pensando que ninguém o encontraria lá. Depois de encontrar os membros perdidos com grande esforço, Glenn precisa localizar Kunai, e Lulala sugere perguntar diretamente aos membros amputados por orientação. Kunai está deitada no chão, implorando indefesa para que alguém pare de fazer cócegas em seus pés quando Glenn finalmente a encontra em seu estado vulnerável. Ela insiste que não precisa de ajuda de ninguém, mas Glenn diz à enxada amputada para calar a boca e deixá-lo ajudá-la adequadamente. Glenn tira da sua bolsa médica uma tesoura e agulhas de alta qualidade, muito melhores do que as usadas em seu corpo originalmente. Ele diz a ela que quem fez isso com ela não era um médico de verdade com treinamento adequado. E enquanto ela protesta o tratamento extra que ele está fornecendo, ele explica que é necessário mostrar respeito pelas diferentes partes do corpo dela que antes pertenciam a diferentes almas com suas próprias histórias. Olhando para sua mão com um novo entendimento, ela vê as almas claramente e finalmente deixa o grande papai Glenn cuidar de suas necessidades. Ele começa a conectar os vasos sanguíneos com precisão, enquanto Kuni admira suas habilidades e técnica incríveis. Ela discute como seu criador a fez incapaz de sentir dor e sofrimento, o que era tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela demonstra um novo respeito por Glenn e pergunta por que ele se esforça tanto por seus pacientes. E Glenn a convence com confiança, explicando que é um médico que cuida de todas as necessidades dos pacientes, independentemente de suas circunstâncias. Kunai fica feliz que existam médicos como ele neste mundo, e ao mover-se para a perna esquerda, Kuni cora ao ver sua natureza carinhosa brilhar. Na clínica, os pacientes ficam decepcionados, porque Glenn não está lá para cuidar pessoalmente de suas necessidades. A paciente Arachne diz a Safentite que ela deveria convidar Glenn para o pub que eles frequentam, para que possam passar a noite toda juntos bebendo por conta dele. Ela provoca a Safentite dizendo que Glenn provavelmente está 4 polegadas dentro de outra pessoa agora. Fazendo Safentite explodir de ciúme. Glenn continua a anexar a perna com precisão cuidadosa, enquanto Kunai tenta conter seus sons de felicidade e gemidos do toque suave dele, que envia arrepios pelo corpo dela.
Ela começa a choramingar mais alto e mais desesperadamente, pedindo a Glenn para ser mais gentil com suas partes sensíveis. Mas Glenn continua mais vigorosamente e mais forte para consertar sua perna corretamente, fazendo Kunai babar e chorar ao toque de um homem viril que sabe o que está fazendo. Depois, Kunai fica irritada de vergonha pelas suas reações e quer punir Glenn, como o menino mal criado que ele é, mas ela agradece Glenn sinceramente por salvá-la e sai rapidamente da cena. Os bandidos observam Glenn de perto das sombras enquanto ele retorna à clínica e encontra Safen Tate em seu escritório, mais estranha do que nunca e aparentemente grávida. Glenn desafia ela em suas bobagens e quer levá-la a um programa de paternidade para provar que ele não é o pai. Safen Tate levanta a saia, revelando o presente de Arachnia, que era um ovo dentro. Glenn examina enquanto os instintos de cobra de Safen Tate começam a formigar, detectando bandidos do lado de fora. Eles invadem a clínica e Safen Tate derruba um. E então Glenn e Safen Tate fogem, concluindo que os bandidos pensam que Glenn trabalhou com Kunai. Safen Tate promete protegê-lo e sugere evitar a clínica esta noite, e eles planejam relatar isso a Kunai, mas ela já está lá com um bandido no ombro. Kunai explica que bandidos têm sequestrado arpias, forçando-as a botar ovos antes de vendê-los no mercado negro. Glenn mostra a ela o ovo deles e ela confirma que pertence a uma arpia. Um bandido tenta atacar, mas Kunai o derrota facilmente, e então os convida para Waterway, já que o pessoal de segurança está indisponível para proteção. Ela sugere ficar com ela durante sua missão para expor os bandidos. Então eles embarcam em um barco puxado por Lulala com Lady Skadi a bordo, e exigem que Skadi explique por que Lulala está na missão. Ela responde que faz parte do seu acordo para cantar na cidade. Glenn os acusa de explorar sua irmã camarada, e Kunai tenta intervir, mas Glenn diz para a boneca voodoo saber seu lugar e calar a boca. Eles tentam convencê-lo de que Lulala é perfeita como informante, já que ela passa a maior parte do tempo na cidade, e eles a pagam bem. Glenn tenta retrucar, mas Lulala intervém, dizendo a Glenn que ela escolheu participar da missão. Kunai discute seu plano de emboscar o esconderijo dos bandidos com equipes de patrulha prontas para arrombar a porta da frente. Seu principal objetivo é resgatar meninas arpias sequestradas, e Skadi pede desculpas por envolvê-los. Eles chegam a uma ponte onde bandidos os emboscam com flechas, mas eles se esquivam. Kunai ataca e é atingido por flechas, mas continua sem sentir dor. De repente, Tazalia e sua equipe se juntam à batalha, dominando os bandidos. Eles dizem a Glenn e aos outros para continuarem até o esconderijo. Um bandido começa um discurso sobre humanos e monstros nunca terem sido feitos para a paz, mas Tazalia diz a ele para encontrar uma personalidade e olhar para a realidade antes de derrotá-lo com um golpe. O barco chega ao destino e Kunai ordena que Lulala nade para a segurança. O líder dos bandidos aparece e começa uma discussão com Kunai, e ele afirma que o que estão fazendo, incluindo o tráfico de seres vivos, é uma fonte de renda necessária após o fim da guerra. Kunai se cansa naquele momento e o chama de vira-lata feio, e diz para ele se preparar para a briga. Eles começam a cruzar espadas e Kunai diz aos outros para salvarem as garotas arpias, e a equipe de patrulha entra enquanto Glenn e outros procuram pelas garotas. Um bandido tenta atacar, mas Skadi usa sua expansão de domínio e facilmente o derrota. Eles encontram as garotas arpias sequestradas e Glenn as acalma, examinando sua saúde. Elas pedem ajuda pois uma das garotas está com dor de estômago, e Glenn começa a trabalhar examinando seu estômago, concluindo que um ovo está preso devido ao estresse que a mãe está passando. Ele abre sua calça e vai entre suas grossas coxas para ajudar a dar à luz. Ele começa a massagear o estômago dela para ajudar com as contrações, mas bandidos esperam do lado de fora e invadem para atacar, mas Safen Tate e Skadi se unem contra eles. A batalha continua com as garotas tomando o centro das atenções, e Safen Tate faz um monólogo sobre uma doença incurável que ela tem e sua linhagem familiar. A família dela, os Nixes, são especialistas em venenos e técnicas de assassinato, e uma vez ela recebeu ordens de sua mãe para exterminar a linhagem de Glenn caso a guerra não terminasse. Agora ela está feliz que isso não aconteceu e se pergunta se teria coragem de fazer isso com Glenn. Um bandido apunhala sua cauda e ela se sente fraca, vendo o veneno na lâmina antes de desmaiar. Ela olha para Glenn em seu ponto mais fraco, pensando que ele é um Sigma Male maravilhoso, antes de perder a consciência. Depois ela acorda na cama com Glenn esperando, e ele diz a ela que não está preocupado, já que o veneno usado é uma brincadeira de criança para uma lamia como ela, e Safen Tate admira seu conhecimento. Glenn informa que todos estão seguros e que a menina arpia deu à luz com sucesso, então Safen Tate começa a balançar sua cauda e confessa que foi enviada anteriormente como uma assassina para matar toda a família dele. No entanto, Glenn sorri, dizendo a ela que já sabia, pois sua família mostrou por que os humanos estão no topo da cadeia alimentar ao pesquisar a família de Safen Tate antes de aceitá-la em sua casa.
Ele conta a ela uma história de como o servo de sua família uma vez envenenou a comida dela, deixando-a doente. Glenn foi quem ficou ao lado dela e a curou. Ele agradece a ela por estar lá para salvar as harpias. De repente, é temporada de acasalamento, e Safentite envolve Glenn em uma posição sugestiva, como se fosse hora de fazer bebês. Ela tira sua armadura e deita em cima dele, sem se importar com os riscos que possam enfrentar. Mas Glenn começa a entrar em pânico quando vê a fome dela por sua salsicha. Sábio. Mas ela felizmente desmaia, pois o veneno ainda está em seu sistema. Ele diz para ela descansar, mas ela pede para ele segurar sua cauda até que ela adormeça, e Glenn prontamente concorda. Várias semanas depois, Glenn e Safentite viajam com Tazalia e seus leais subordinados pelas sinuosas estradas das montanhas pelo interior. Cetalia os havia designado para exames de saúde de harpias como parte de suas funções médicas, e Glenn se pergunta constantemente como está Illy, a jovem que ele ajudou a dar à luz durante o resgate em sua recuperação. Eles ficam sabendo através de boatos na aldeia que Illy não tem família e não consegue voar direito depois de ser sequestrada, então Glenn quer desesperadamente ajudá-la a superar esses desafios. Um deslizamento de terra atinge sua carruagem em Centauros de repente sem aviso, e Glenn corre imediatamente para ajudar, encontrando Kay gravemente ferido embaixo das pesadas pedras e destroços. Kay tenta continuar a jornada apesar de sua dor, mas Glenn conclui após o exame que ela tem uma perna fraturada, o que exigiria assistência imediata de instalações médicas adequadas na aldeia. Harpias chegam de perto para escoltá-los com segurança, e Glenn explica claramente a situação crítica, pedindo educadamente às harpias que carreguem Kay, que prontamente aceitam sem hesitação. Eles chegam à pacata aldeia e encontram o sábio ancião Harpia, e Tazalia lida com negociações comerciais importantes com o ancião enquanto Glenn visita Kay para verificar sua condição. Examinando a lesão na perna dela mais profundamente revela apenas uma torção em vez de uma fratura, e Kay tenta forçar-se a levantar, mas falha miseravelmente devido à dor aguda, e Lorna diz-lhe gentilmente para descansar depois de prometer sinceramente cuidar sempre de Tazalia na sua ausência. As harpias gratas formam uma fila organizada para os exames médicos de Glenn, e as harpias resgatadas agradecem calorosamente a Glenn por salvá-las de sua terrível provação. Glenn pergunta especificamente por Illy, e elas informam tristemente que Illy não quer encontrá-lo porque ele é feio e pobre. Mais tarde naquela noite, Glenn encontra Lorna sozinha perto de um rio tranquilo e é informado de como Tazalia estava lá mais cedo, mas eles se separaram durante a caminhada. Glenn pergunta curiosamente sobre o relacionamento próximo dela com Kay, e ela conta sua história tocante de que ambos eram órfãos de guerra que se tornaram divas destemidas, servindo a família de Tazalia com lealdade inabalável. No entanto, Tazalia chega logo após a conversa deles, repreendendo Lorna severamente por ter se afastado sozinha e deixado-a sem supervisão. À noite, Tazalia janta com os dois médicos desabafando suas crescentes preocupações sobre a perda repentina de células cerebrais de Lorna, tornando-se cada vez mais desajeitada desde que chegou à aldeia. Safentite fica curiosa sobre os negócios de Tazalia com o ancião, e Tazalia revela que sua família quer trabalhar de perto com harpias, utilizando suas habilidades naturais de voo para expandir as oportunidades de negócios. Mas Lorna continua agindo de maneira estranha e arruinando tudo pelo qual trabalharam. Tazalia pede a Glenn de forma profissional para examinar a condição de Lorna, mas Glenn acha que Lorna está apenas deprimida devido à condição dolorosa de Kay. Mas a metida linha dura não aceita sua resposta simples e oferece a eles o melhor licor de sua coleção, o que faz Safentite implorar desesperadamente para que Glenn aceite a oferta generosa. Tazalia explica honestamente que, embora seja próxima de suas duas ajudantes, ela ainda é chefe delas, e mantém a distância necessária em sua relação profissional. Por isso, ela está implorando para Glenn ajudar Lorna a superar suas dificuldades. Mais tarde naquela noite, Glenn fica profundamente preocupado em ajudar o espírito de Lorna a mudar para melhor, enquanto Safentite corta maçãs frescas com cuidado. Ela sugere que, para ajudar Lorna a parar de se preocupar constantemente com Kay, é preciso amarrá-la enquanto Glenn lê atentamente seu livro sobre centauros e tem algumas ideias suspeitas das técnicas. Enquanto isso, Lorna está completamente perdida em seus pensamentos preocupantes, incapaz de lidar sem Kay ao seu lado pela primeira vez em anos, e sua ansiedade continua a aumentar perigosamente até que Glenn chama seu nome suavemente. Ele dá a ela a venda que ele geralmente usa à noite quando Safentite vai brincar com ele. Lorna se sente melhor imediatamente enquanto sua mente clareia com seus objetivos, e Glenn adiciona coisas para seus hábitos travessos e amarra Lorna vendada em bondage como em seu filme preferido do Gunnar. Lorna vai além, implorando para ele apertar mais e ser mais duro. Enquanto Safentite observa com puro desgosto, Glenn argumenta defensivamente e explica que é pelo bem da ciência, disciplinando Lorna usando técnicas do passado para centauros. Isso se prova eficaz além das expectativas,
e Tasalia está grata pelo avanço ousado que realmente funciona. Tasalia vai até Lorna, agradecendo a ela e a Kay por seu serviço leal, dizendo que as ama muito. Mais tarde, Kay fica confusa ao ver Lorna amarrada em uma posição comprometedora, mas Lorna adora completamente. As duas meninas colocaram Glenn no meio de um sanduíche cremoso, dizendo para ele se apressar e se casar com Tasalia para que ele pudesse se tornar o mestre delas, e elas pudessem treiná-lo como um cavalo. Glenn se afasta da suspeita de 4 patas, e elas dizem que mal podem esperar para que seu grande Excalibur derrote os fanáticos por cavalos e entregue justiça pegajosa, Simulation. Alguns dias depois, Kay está curada e eles planejam examinar Illy, mas ela só quer ser examinada com a recompensa de conhecer Tasalia pessoalmente. Então, eles vão para a casa de Illy e veem suas penas sem vida no chão. Glenn examina Illy usando seus dedos gordos e musculosos, e ela começa a se contorcer e choramingar com seus toques, quase gritando, "Papai!". Glenn verifica a temperatura dela, colocando a mão em sua axila enquanto faz cócegas em seus seios, e Safentite o puxa de volta, dizendo-lhe para ser mais gentil, enquanto Tasalia o encoraja a não ter piedade de Illy. Glenn conclui que Illy não está doente, e está apenas trocando as penas como um pássaro normal faria. Mas Illy recusa seu exame, pois nunca perdeu tantas penas antes, e chama Glenn de idiota cacarejante. Ela o ataca, mas Tasalia a impede a tempo e a coloca em seu lugar. Então Illy foge, e Tasalia pede a Glenn para deixá-la cuidar disso. Finalmente, ela encontra Illy e conversa com ela, que acaba dizendo a Tasalia que é sua fã número 1 e deseja lutar como ela na arena. Tasalia se sente insultada e corrige Illy dizendo que ela não apenas luta, explicando que é também uma demonstração de elegância. Então ela pega um graveto e desafia Illy a mostrar seus movimentos, dizendo para ela que é uma inútil por falar mal do pai do seu bebê, que é médico. Depois, Tasalia recebe tratamento e conta a Glenn o que aconteceu e como ela lutou pela honra de Glenn. Safentite apoia totalmente sua decisão, dizendo que ela deveria ter enfiado o bastão direto na caixa de fedor de Illy. Uau. Calma, Jamal. Glenn acalma as duas garotas agitadas e diz que elas precisam fazer algo sobre Illy. Mais tarde durante a luta, Tasalia bate em Illy, dizendo que ela não tem o que é preciso para ser uma lutadora. Mas Illy se recusa a desistir, pois sente que não se encaixa com seu próprio povo. Tasalia explica que Illy sempre foge de tudo e provavelmente está querendo fugir de vez depois que suas penas voltarem. Enquanto Glenn se preocupa que ela possa ser sequestrada novamente. Tasalia dá a Glenn uma das penas de Illy que caiu durante o treino, e Glenn nota algo nela. No dia seguinte, eles juntam penas da mesma cor que as de Illy, e Tasalia diz a Glenn que deseja que Illy encontre um lugar onde pertença e melhore. De repente, Safentite chega com penas aleatórias, correndo até Glenn por ciúmes de ele estar sendo levado por um burro como Tasalia. Safentite vai embora, e Tasalia diz a Glenn que ela pode estar tendo dificuldades naquela vila, pois era um ambiente terrível para cobras como Safentite, e para dar a ela um pouco do seu amor. Uma arpia chega informando que Illy se foi. Enquanto isso, Illy está perdida em pensamentos dolorosos após não conseguir voar e ver o mundo de cima. E de um galho de árvore bem alto, ela olha para baixo tentando se forçar a voar. Ela olha para baixo com medo e desiste, mas então se lembra das palavras pungentes de Tasalia dizendo que mesmo que ela possa voar, terá que aterrissar eventualmente, e ela pensa que Tasalia é mais profunda do que aparenta ser. Glenn e as meninas a procuram, e Safentite finalmente encontra Illy, usando seus olhos de cobra, e eles vão buscá-la. Ele exige que a deixem em paz e vão brincar com Rox, mas eles se recusam. E vendo a situação terrível, Glenn toma coragem pela primeira vez e assume o controle da situação. Ele diz a ela que estava errado, e mostra que suas penas estão mudando. Enquanto isso, a Stoli já sabe que a Ellie não está doente, e enviou Glenn mesmo assim para se divertir, assistindo sua antiga aluna correr por aí como uma galinha sem cabeça. Glenn sorri e diz à galinha cacarejante que ela está perdendo penas porque está crescendo penas adultas, e que ela tem sangue de fênix especial nas veias. Ellie não consegue acreditar e Glenn diz a ela que em breve ela voará novamente com penas que todos os pássaros ficarão impressionados. Ele levanta sua pena, feliz por poder voar de novo no futuro. E apenas alguns dias depois, Eli mostra a Glenn suas novas penas que parecem sabores de sorvete falsos. Glenn pergunta por que ela não queria que ele a examinasse inicialmente, e Eli diz que não consegue olhar para ele com uma cara séria depois que ele a viu botar um ovo inteiro de sua gôndola. Ele foge, passando por Safentite, que fica feliz em vê-la feliz, e Glenn se sente inútil nesta missão, mas Safentite garante a ele que suas grandes mãos fizeram muito por Eli. Então Eli voa, deixando cair uma pena que Glenn pega, mas ele sente que a pena está quente demais para segurar,
e pensa que talvez seja o espírito da Fênix dentro dela ainda queimando. Glenn demonstra às arpias sedentas como elas devem escovar suas penas para manter uma boa higiene das penas e se manter limpas. Ele também as instrui a não escovar com muita força para não danificar suas penas, enquanto a mulher-arpa que ele está escovando grita como um pássaro no cio e as outras o cercam quando ele pede outro voluntário. Mais tarde, enquanto ele e Safentit estão terminando o trabalho do dia e discutindo como já fizeram tudo o que podiam por este lugar e que deveriam voltar para a clínica antes que neve, ele entra coberto por uma substância branca e pegajosa que Glenn examina e deduz ser uma teia de aracne que eles criam para se mover pela floresta. Ele diz a ela que isso vai sair uma vez que ela tome seu banho anual de água morna e a aconselha a se lavar na fonte termal. Mas quando ela oferece a ele ficar natural com ela, ele inventa uma desculpa e Safentit pede para ele tirar aquele sorriso sedento de sua cara convencida. Na próxima vez, mais algumas das arpistas vêm até ele cobertas naquela substância pegajosa e começam a reclamar de como é nojento e tem um gosto horrível, como se nunca tivessem engolido algo pegajoso. Glenn e Safentit dizem a eles para se lavarem com água morna, e eles mesmos saem para procurar a causa raiz do problema. Eles navegam pela floresta e encontram um rastro de seda de aracne, que eles seguem, e enquanto Glenn elogia a aracne, Safentit diz para ele ter cuidado com as armadilhas que elas armam. Ao que Glenn responde que não será pego em uma armadilha tão idiota. Logo em seguida, ele é imediatamente pego por uma armadilha. Me faz um favor, por favor, sai daqui. Sentindo algo na armadilha, uma mulher aracne voluptuosa aparece na frente deles e Safentit a reconhece como Arania, uma velha amiga. Mas Arania se apresenta a Glenn como a melhor amiga de Safentit. Safentit conta a Glenn como ela se aproximou de Arania quando continuou encomendando roupas dela, já que ela é a principal costureira na Luz Silk Sewing. Quando Glenn tenta se apresentar, Arania diz a ele que Safentit já contou tudo sobre ele, e que ela armou armadilhas na floresta para capturar uma harpa idiota com penas de fênix que ela quer adotar como parte de seu novo design. Glenn e Safentit dizem a ela que as harpas vivem em uma aldeia e a levam até lá, onde ela encontra Ilia, que tem as majestosas penas de fênix, e Arania pula nela como um coelho selvagem, implorando para deixá-la examinar suas penas. Ele ativa seu spray de pimenta interior e diz a Arania para deixá-la em paz e fugir enquanto Arania a segue lançando teias em sua direção. Uma dessas teias acidentalmente cobre Tazalia, que está treinando na floresta. Tazalia corre para Glenn e Safentit para reclamar sobre isso, chamando a Arania de uma mulher perigosa, o que irrita Safentit, que chama a Arania de amiga. Ouvindo isso, Tazalia muda seu tom e diz que só não confia em Arania por causa de seus instintos femininos. Safentit vai embora deixando Tazalia comentar que ela parece muito cansada, o que pode ser devido ao ar frio. Mas Glenn diz a ela que Safentit é de sangue frio e tem trabalhado muito nos últimos dias, ao que Tazalia responde que ele deveria deixá-la fazer uma pausa de flertar e relaxar para que ela possa recuperar suas forças depois de tentar tanto impressionar seu idiota. Glenn diz a Safentit que ela deveria tirar um dia de folga com a mangueira Centauro na fonte termal, e que era um presente dele. Ao ouvir isso, ela aceita imediatamente. No dia seguinte, Arania aparece e pergunta por Safentit, que não está presente, então ela diz a Glenn que tem se sentido fraca e cansada, o que leva Glenn a medir sua temperatura e verificar sua garganta bastante usada. Ambos parecem estar surpreendentemente normais. Ele diz a ela que ela pode estar ficando resfriada e que deve evitar ficar no frio por muito tempo, ao que ela responde que ele deveria acompanhá-la em uma caminhada se está tão preocupado. Glenn segue-a timidamente e ela alegremente colhe flores enquanto caminham, o que indica a Glenn que ela não está doente. E quando ele se vira para voltar, ele cai em uma das armadilhas que ela preparou para ele, para que pudesse fazer algumas acrobacias no quarto com ele. A principal razão pela qual ela quer seduzi-lo é porque Safentit gosta dele, pois ela não admira muito Glenn, mas tem o hábito de querer o que outras pessoas têm, e ela quer compartilhar Glenn com Safentit para que o vínculo entre elas se torne ainda mais profundo e sólido. Assim que Arania está prestes a beijar Glenn, Tazalia corre e corta a armadilha com uma espada enquanto segura Glenn, e então confronta Arania sobre suas intenções sedentas e conceito distorcido de amizade. Arania pede a ela para não se envolver, ao que Tazalia responde que Glenn vai cortejá-la e assumir o nome Sitya, então ela não pode deixá-lo em suas mãos, levando Arania a dizer que eles são os dois lados da mesma moeda feia, já que estão tentando usar Glenn para seus próprios interesses. Isso irrita Tazalia, que diz a ela que não é nada parecida com ela, e que realmente ama Glenn. Mas Arania usa sua lógica complicada para afirmar que ela só pensa que ama Glenn porque vê nele o candidato perfeito para o seu negócio.
Ao ouvir isso, Tasalia perde a cabeça e ataca Aronia, que desvia. E quando ambas começam a atacar-se novamente, Sefentit intervém para proteger Glenn, e as para, dizendo que Glenn não tem tempo para amor ou cortejo. Ela aperta Glenn tão forte no processo que ele desmaia, e de volta à casa, ela furiosamente pede desculpas a ele enquanto afoga suas mágoas na bebida antes de subitamente confessar seus verdadeiros sentimentos por Glenn e dizer que o ama. Isso faz com que ambos ativem seu mecanismo de vergonha enquanto ela continua a dizer como um rival aparece após o outro para roubá-lo dela, e como Tasalia é realmente sincera sobre ele, o que a deixa com medo de perdê-lo. Glenn expressa seu desejo de compartilhar esse tipo de bebida apenas com ela, o que a faz corar como um tomate. Eles veem as fadas correndo para fora, seguido por um barulho alto que os faz sair para ver o chefe Arpa e outras Arpas reunidas do lado de fora, dizendo que isso pode ser causado pela raiva de um gigante. O chefe então conta como gigantes chamados Gigas costumavam correr destruindo coisas antes de serem condenados pelos deuses às montanhas. Mas há 300 anos, quando seu povo avarento não ofereceu um sacrifício a eles, um dos gigantes quase destruiu a aldeia, e agora outro gigante parece estar se dirigindo para a aldeia. Enquanto todos se reúnem fora da aldeia na expectativa do gigante, mas de acordo com relatos está próximo, alguns dos aldeões medrosos entram em pânico porque não podem voar como as outras Arpas. Neste ponto, Tasalia assume o controle da situação e começa a dar ordens a todos sobre como lidar com o problema. Ela diz às Arpas que podem voar para ir até o Lindworm. Ela diz a Illy para pedir ajuda, já que as pessoas a reconhecem por suas penas de fênix. E finalmente, ela diz àqueles que não podem voar para seguir caminho até a cidade pelas montanhas, já que sua carruagem não pode carregar todos eles. Ela pede a Aronia para ajudar a embalar os pertences das pessoas e diz a Glenn para acompanhar aqueles que viajam a pé e cuidar deles. Aronia ajuda as pessoas problemáticas a transportar seus pertences, enquanto Glenn e Safentite embalam sua clínica e medicamentos, com Safentite chorando que será difícil enfrentar o gigante Diga se a situação piorar. Eles ambos se perguntam para onde Tasalia voluptuosa foi, enquanto Tasalia caminha em direção ao gigante para enfrentá-lo sozinha, para que os outros possam escapar, porque ela sabe que nem todos conseguirão escapar a tempo, e ela sente que é sua responsabilidade como líder enfrentar o gigante para proteger todos os outros. De repente, ela vê a cauda feia de Safentite lançada contra ela e se protege com a lança enquanto está surpresa. Ela pergunta a Safentite por que a seguiu, ao que ela responde que não pode deixar Tasalia enfrentar isso sozinha, além de dizer que seu traseiro fraco estava frio, por isso está vestindo roupas de lã. Enquanto eles estão debatendo sobre como vão prosseguir, Safentite diz a Tasalia que quer ir com ela, ao que Tasalia a informa sobre o perigo de ser enviada para outra dimensão. Glenn também aparece por trás e elogia Tasalia por seu altruísmo, mas anuncia sua intenção de ficar ao lado dela em vez de ir com os aldeões para a segurança, como ela queria. Tasalia pede a Safentite para levar Glenn para um lugar seguro, mas ela diz que Glenn é ainda mais teimoso do que ela, fazendo com que ela aceite a ajuda deles. Glenn apresenta uma ideia de dissuadir os gigantes de atacar a aldeia, enquanto Safentite propõe usar sua adaga venenosa para desacelerar o gigante, para que Tasalia possa finalmente atacá-lo e derrubá-lo. Enquanto conversam, ouvem os passos do gigante se aproximando e se movem em sua direção com Safentite espirrando no caminho, quando de repente as árvores são sacudidas e o gigante aparece por trás delas. A gigante, na verdade, é uma mulher de cabelo verde com os maiores melões que qualquer um deles já viu. E enquanto Glenn se aproxima para falar com ela e dizer que todos na vila estão com medo de sua chegada, ela espirra, fazendo Glenn voar para o colo de Safentite, enquanto uma grande meleca passa voando bem ao lado deles. A gigante então lhes diz que ouviu falar de um médico na vila, e como está doente, ela quer que um médico a examine, razão pela qual desceu. Illy chega na cidade, e ao avisar o líder da gigante, ela sorri, e diz que o nome da gigante é Dione, e que ela não fará mal a ninguém. No dia seguinte, todos voltam e ficam felizes ao ver que Dione está sendo examinada, até ajudando a construir uma grande plataforma para que Glenn possa examiná-la adequadamente. Glenn realiza um exame minucioso e pede que ela coloque para fora sua língua do tamanho de uma carruagem, após o que ele conclui que ela está com gripe e febre. Ele pergunta quando ela começou a se sentir mal, ao que ela responde que foi há cerca de 10 anos, quando Skadi a visitou. Ela pensou que iria embora com descanso, mas não foi, então ela veio aqui, momento em que Glenn a assegura de que irá preparar o remédio para ela. Enquanto ele diz isso, ele acidentalmente tropeça, mas cai em cima dos grandes melões de Dione que o protegem e ele começa a tocá-los também, exclamando o quão macios são quando ele começa a cair em seu grande decote.
Ela tenta puxá-lo para fora, mas ele cai novamente e fica preso em seu decote, surpreendendo-a e para seu próprio prazer sensorial. Mais tarde, Dione toma seu remédio com todas as harpas ao seu redor quando Willy pergunta onde ela costuma passar o tempo, ao que ela responde que está no topo da montanha, e por isso demorou tanto, já que teve que evitar esmagar qualquer animal estúpido também. O ancião da aldeia pede desculpas a Glenn e Saphentite, dizendo que não fazia ideia de que Dione seria tão gentil e que a história de 300 anos era, afinal, apenas uma história miserável. Glenn e Saphentite chamam Oroneia e pedem-lhe que faça roupas para a deusa gigante, o que ela concorda felizmente. E à medida que o tecido bruto chega, ela faz para ela um chapéu, um avental e também sapatos para que ela não fique resfriada novamente. As servas centauros arrumam o cabelo dela e Glenn pede para Dione ficar na aldeia para se curar totalmente, pois agora eles voltarão para Lindwurm para reabrir a clínica deles. Uma vez em casa, Illy entrega-lhes uma mensagem do Conselho Central, e eles descobrem que ela está trabalhando para a empresa de Tasalia como agente de transporte aéreo, algo que deixa Glenn encantado, e ele convida Tasalia para jantar com ele. No jantar, ele agradece a ela por tudo que fez por eles e por sua bravura durante a crise, algo pelo qual ela prontamente aceita o crédito, mas está um pouco confusa sobre como o gigante só queria que Glenn espalhasse seus melões. Tasalia repreende Saphentite por espionar seu encontro, mas Saphentite a elogia por sua coragem, dizendo que como Tasalia é tão charmosa, ela não pode deixar que Glenn se apaixone por ela. Isso diverte Tasalia, que pede a ela para admitir a derrota, mas ela não tem intenção de fazer isso, mesmo que Glenn note como elas estão se dando melhor. No dia seguinte, Glenn e Saphentite são convidados para a cerimônia de comemoração dos Canais da Medula, pela qual ele agradece Kunai e a Skadi, a placa de ferro, enquanto Skadi também agradece por seu serviço. Ele ouve Lula gritar seu nome e vê Aronia lá também, quando Kunai explica que ela está lá para desenhar fantasias para as sereias que cantarão na cerimônia. Depois, no discurso, Skadi conta a todos que nomeou a cidade de Lindwurm em homenagem a um dragão que é seu progenitor, e que ela acredita que protegeria a cidade, e não porque ela quer assumir o controle da cidade. Quando ela está prestes a dizer mais, ela cai no palco e Kunai grita seu nome. Glenn e Saphentite caminham pelos corredores do Hospital Central enquanto discutem o caso da Skadi de peito plano, já que ninguém está disposto a dar-lhes qualquer informação sobre a condição ou história passada dela, apesar de terem sido os primeiros a chegar. A médica principal de Lady Skadi é Sea Tully, sua velha mentora. Então, eles vão ver Lady Sea Tully, que imediatamente agarra Glenn com seus tentáculos, o que irrita Saphentite, que a chama de mentora fracassada, ao que ela responde chamando Saphentite de hater certificado com sentimentos. Dano emocional! Eles se enfrentam com seus tentáculos e cauda, respectivamente, e Saphentite diz a ela que, apesar de ser velha, ela ainda não parou de atrair jovens. No entanto, eles se acalmam ao começar a discutir o caso de Lady Skadi. E embora Sea Tully não possa lhes contar os detalhes da doença, ela diz que é uma doença muito grave que faz com que a pressão arterial caia drasticamente e pode levar a uma falha cardíaca se não for tratada. Ela também explica que essa doença é extremamente rara, e se acontecesse com outra pessoa, essa pessoa teria morrido, mas como Skadi é uma dragão, ela sobreviveu, mas também sofre por causa disso. É um milagre que ela não desmaiou em público como um covarde antes. Ela agradece a Glenn e Saphentite por sua ajuda rápida, que lhe permitiu tratar Skadi e estabilizá-la, e que desta vez foi apenas uma queda de pressão arterial que foi facilmente tratada. Ela pede para eles saírem, mas murmura algo sobre a respiração que Glenn está interessado em saber. Então ela diz a eles que a anfitriã Skadi não tem interesse em se tratar ou melhorar, o que é bastante difícil porque ela não pode tratar um paciente que não quer melhorar. Glenn tenta extrair mais informações dela, mas ela diz para eles irem embora, e eles vão. Na clínica, enquanto Glenn está costurando a Kunai, ele pergunta a ela sobre Skadi, e ela também lhe diz que a idiota não está cumprindo o tratamento e não será internada no hospital, com o teimoso Sea Tully não tratando um paciente que não quer ser tratado. Kunai, no entanto, diz a eles que quer que Glenn trate Skadi, mesmo que isso signifique desafiar seus próprios desejos, embora ele tenha que ultrapassar Sea Tully. Mas ele não está preocupado com ela, pois acredita que ela não ficaria tão resmungona por essas coisas. Ele concorda, e Kunai conta a ele sobre seu plano de levá-lo secretamente para o quarto de Lady Skadi, onde ele poderia examiná-la sem causar alarme ou suspeita. Ela também será toda natural lá, o que tornaria o exame mais fácil. Isso alarma Saphentite, porque para ela, Skadi parece uma garota sem curvas e é a representante. Mas Glenn a tranquiliza dizendo que já visitou pacientes em suas casas antes, então isso não será um problema.
Kunai os leva com ela para o quarto de Skadi, onde ela só deixa Glenn entrar, ao que Safentite protesta porque quer ir com o seu namorado. Assim que Glenn entra na sala, tanto Kunai quanto Safentite colocam seus ouvidos curiosos na porta para que possam entrar rapidamente se algo ruim acontecer. Glenn encontra Skadi parada na janela do quarto e ela faz sinal para ele se aproximar, e pergunta por que ele está lá. Ele lhe conta tudo e como está lá para examiná-la, o que a leva a pensar em repreender Kunai. Mas ao ver seu compromisso com a profissão, ela permite que ele a examine. Ela levanta as cortinas e mostra os seios, que são ofuscados pelo feio tumor azul, que choca até mesmo Glenn, que se lembra das palavras de Cthulhu sobre ser raro. É um tumor maligno que invadiu o sistema venoso do corpo e distorceu o suprimento de sangue do corpo, causando complicações na pressão arterial com um aumento do esforço no coração. Glenn diz que é como se ela tivesse 2 corações. O corpo dela está sob muita pressão, enquanto Skadi começa a chorar por atenção, dizendo que ela está colhendo o que plantou porque dragões nunca deveriam ter vindo a este mundo, já que o lugar deles era perto dos deuses. Mas eles desceram e o ambiente da Terra mudou suas formas físicas, com alguns perdendo seus membros e asas para se tornarem vermes, enquanto alguns, como ela, atingiram uma forma midi-humanoide, nunca podendo voltar à sua forma de dragão feia também. Ela diz a ele que o tumor provavelmente contém todo o sangue derramado e as impurezas da guerra, e é por isso que ela não vai procurar tratamento. Mas Glenn não se deixa abater e continua o exame acariciando o tumor, enquanto até mesmo o estimulador de vergonha de Skadi é ativado. Glenn continua tocando nela e se move para examinar as escamas de seu ombro antes de ir para trás dela para esfregar sua cauda como se estivesse fazendo um carinho, o que a faz arrepiar como se estivesse se divertindo muito. Ela o avisa para ir com calma, mas ele se dirige para a base de sua cauda e depois para as asas, que são áreas muito sensíveis, fazendo-a guinchar e chorar como um gato no cio. Ouvindo os sons, Kunai e Safentite correm com olhos fixos em Glenn. Kuni diz a Glenn que ela vai cortar a cabeça dele como um sinal de pena, e Safentite diz que então suas infidelidades podem finalmente parar. Mas Skadi impede Kunai dizendo a ela que está tudo bem, e o exame terminou. Glenn e Safentite vão então para a sempre voluptuosa Cthulhu e pedem sua ajuda com a cirurgia, porque depois de remover o tumor, eles terão que reconectar as numerosas veias ao coração ao mesmo tempo. E considerando seus múltiplos braços e tentáculos ágeis, seria muito útil se ela estivesse envolvida. Cthulhu, a moça os rejeita dizendo que, já que ele a examinou, ele também pode tratá-la. Mas Glenn continua insistindo em receber a ajuda dela, ao que ela diz que a cirurgia não é possível neste momento porque Skadi não concordará com isso, algo que Glenn diz que irá resolver. Neste momento, Cthulhu libera seus tentáculos em forma de salsicha e agarra Safentite, além de Glenn, apenas acariciando Glenn, mas Safentite torna-se o objeto de sua curiosidade sensual, resultando em um esguicho pulsante de fluidos divertidos para ela, deixando sua cauda batendo ao redor. Cthulhu então diz a Glenn que ainda não há mãos suficientes a bordo para o procedimento, e ninguém no hospital pode igualar suas habilidades. Então Glenn sugere Aronia, mas ela recusa quando eles a perguntam, apesar de Glenn dizer que a guiará em tudo. Só quando Safentite diz a ela que estará vestindo roupas combinando com as dela e ficando com ela, é que a desagradável Aronia finalmente concorda com bastante paixão. Enquanto caminhava, Safentite argumenta que Aronia ia aceitar desde o início, mas estava fingindo, então precisam ter cuidado com suas segundas intenções. Mas Glenn está apenas feliz que ela aceitou, e agora podem planejar e realizar a cirurgia após convencerem Skadi. Kunai vai ao quarto de Skadi e pede para ela considerar a cirurgia, dado que Cthulhu e Glenn estarão participando, mas ela recusa timidamente dizendo que agora é seu destino. Glenn visita Mim na oficina de Ciclopes e ela fica abalada ao vê-lo primeiro, mas depois começa a reclamar sobre como dói trabalhar lá com os ombros rígidos, olheiras e o fato de que ela continua esbarrando em pessoas e coisas repetidamente. Glenn diz a ela que isso se deve à falta de percepção de profundidade comum aos Ciclope idiotas, e que ele na verdade está lá para ver o chefe, pois quer que ele faça algo especial para ele. Min esbarra em outro Ciclope antes de bater em uma pilha de madeira e ter suas calças rasgadas, mostrando suas nádegas. Isso a deixa louca, e ela dá um tapa em Glenn, que parece já estar cansado dela neste ponto. Eles vão até o chefe e Glenn explica a situação a ele, dizendo que precisa que ele faça as ferramentas para a cirurgia da Lady Skadi e tudo dentro de um mês, no máximo. O chefe diz que tudo pode ser feito com muito dinheiro e esforço, mas ele não pode prometer agulhas que possam perfurar escamas de dragão. Glenn diz a ele que o Hospital Central vai pagar a conta, e o chefe diz a Min para fazer as agulhas, ao que ela começa a reclamar que levará toda a culpa se a cirurgia falhar. Mas ele a cala e manda ela trabalhar.
De volta à clínica, Aronia está ocupada trabalhando no corpo de Kunai para praticar sua técnica de sutura e aperfeiçoá-la sob a orientação e ajuda de Glenn. Até agora, ela tem feito um bom trabalho, embora Kunai ainda prefira o traseiro covarde de Glenn para o trabalho. Kunai também conta a Glenn que Skadi ainda não aceitou a cirurgia e está recusando qualquer intervenção de qualquer tipo, pois está decidida a morrer agora que seu trabalho está concluído. Após a guerra, Skadi quis construir uma cidade pacífica, o que ela fez, e agora Lindworm é uma das maiores cidades do continente com uma enorme população onde todos vivem juntos, que era o sonho dela. E agora que isso está concluído, Skadi sente que sua existência não importa mais. Glenn diz a Kunai que eles tentarão de novo, e de novo, até que ela ceda, ao que Aronia responde que repetir as mesmas coisas tornará o problema ainda mais complexo, como enrolar muitos fios em algo ou atirar em branco, e ela aconselha Glenn a abordá-la por trás. O que você quer dizer com isso? Algo sobre o qual ele tem muito domínio, dado seu sucesso em fazer as bochechas de Safentite corarem tão rapidamente. Dizendo isso, ela foge com Safentite em perseguição, e ele lamenta como está às gargalhadas com isso, algo que o sério Kunai não acha engraçado. Glenn vai com Setali para a oficina para ver os instrumentos que eles fizeram até agora. E enquanto esperam, Setali morde seu tentáculo como se estivesse praticando para o quarto, levando Glenn a impedi-la. Mas em vez disso, ela oferece um pedaço para ele aliviar sua ansiedade. A chefe traz os instrumentos protótipos para eles olharem e Setali pega o bisturi para testá-lo, procedendo a cortar um pedaço de seu próprio tentáculo feio para testar sua eficácia. Ela diz ao chefe para produzir em massa em um tom autoritário, o que juntamente com os instrumentos cirúrgicos, lembra Glenn de seu tempo aprendendo cirurgia sob sua supervisão. Ele se lembra de como ela era dura com eles, ponto em que Setali pergunta o que ele está pensando. Ao dizer a ela diz que ainda seria dura com ele. Garoto, a fabricação de agulhas atribuída a mim é a única coisa não aprovada, pois ela ainda está tentando chegar à versão perfeita, e Glenn até diz ao chefe que gostaria que Min continuasse fazendo a agulha. Ellie vem voando para a janela da clínica para encontrar Glenn por uma emergência médica na oficina, onde ele corre para descobrir que Min desmaiou. O chefe e outros ciclopes sedentos estão preocupados com ela, então Glenn desperta seu gremlin da sede e corta seu tubo para expor seus seios para que ela possa respirar confortavelmente. Ele então pede para eles carregarem-na na maca até a clínica, pois ela provavelmente desmaiou devido ao calor na oficina onde estava trabalhando duro para fazer as agulhas. Enquanto Min é levada para a clínica, ela se lembra de como sempre quis ser uma artesã e criar coisas úteis que outras pessoas pudessem se beneficiar. Ela também se lembra da primeira vez que viu a Skadi, de peito achatado, que ofereceu aos Ciclopes, que antes só faziam armas, uma chance de se redimir fazendo instrumentos cirúrgicos para o Hospital Central. Algo que ainda utilizaria suas habilidades de fabricação de armas, mas em vez de tirar vidas, salvaria. Min acorda e descobre que sua blusa foi cortada e fica vermelha como um tomate, ao que Glenn promete pagar por isso. Mas ela diz que o problema é que agora ele viu seus seios junto com seu protetor de carne, o que irrita Safentite, que confronta Glenn sobre isso. Aronia faz uma blusa para Min vestir que a conforta, mas ela inadvertidamente diz que pode fazer mais roupas de estilo lolita gótico para ela. Glenn explica que Mimi não tem uma doença em particular, mas ficou um pouco tonto, pois Ciclopes tem um senso de audição muito aguçado para compensar a visão ruim. Ela deve ter olhado para algo girando por muito tempo, sobrecarregando seus canais semicirculares, o que a fez perder o equilíbrio e cair. Mimi diz que enquanto ela fazia agulhas, estava olhando para essa máquina de fiar, o que deve tê-la feito ficar maluca. Glenn pede a Safentite para fazer um remédio de ervas para Mimi que a faça sentir-se melhor, e todos a levam de volta para a oficina onde ela pede desculpas ao chefe, e o chefe pede desculpas a Glenn dizendo que ele mesmo produzirá as agulhas, mas Glenn diz que Mimi já resolveu tudo. Mimi começa a contar-lhes como ela descobriu uma nova maneira de fazer fios de ferro que podem ser transformados em agulhas usadas para suturar, e apesar de serem necessários em grandes quantidades, eles vão cumprir o seu papel. Mimi se esforça muito enquanto explica, e após os testes por Aronia, todos a elogiam pelo excelente trabalho, o que a deixa mais emocionada. Glenn diz a eles que após a aprovação de Seatuli, ele pedirá a ela para produzi-los em massa, e assim que ele está prestes a ir, Mimi pergunta a ele sobre sua sobrancelha idiota que está inclinada, mas ele diz a ela para não se preocupar, pois seu olho está completamente bem, mas ela o chama de Goblin sedento e sai correndo. Uma reunião do conselho de Lindworm realizada no grande salão chega ao fim, como anuncia o locutor. A reunião é presidida por Skadi, que é convidada por Kunai a se retirar. E quando eles estão prestes a sair, Skadi vê o rosto presunçoso de Glenn sorrindo para ela. E quando ela pergunta se ele vai desistir de tentar convencê-la a fazer a cirurgia, ele responde que não vai parar por nada.
Glenn ensina técnicas de sutura a Arania, e ela começa a mostrar talento enquanto as faz, então ele a elogia, e ela retribui chamando-o de bom professor. Safentit, percebendo tudo isso, aplaude com energia irônica por Arania estar se aproximando de Glenn, criando uma distração ao dizer que os registros médicos não estão devidamente organizados. Ele diz a ela que se lembra de organizá-los, mas ela descarta isso e o lembra do seu compromisso no Hospital Central, o que o faz lembrar que ele também tem que ir ao workshop. Então ele vai embora. E quando Safentit pergunta sobre o jantar, ele diz a ela que vai se atrasar e comer fora, para que eles possam jantar sem ele. Arania tenta um confronto de popularidade com Safentit e diz a ela que, a menos que diga a um homem que quer estar com ele, os homens nunca realmente entendem. Ao que Safentit responde que quando saiu da casa de Glenn, não achou que o veria novamente, mas eventualmente se encontraram na academia e estão juntos desde então, o que curou sua síndrome de personagem secundário. E que, aconteça o que acontecer agora, ela sempre pode ter esperança de ver Glenn voltar para ela. Mais tarde, em uma noite de garotas, Safentit e Arania bebem como verdadeiras viciadas, enquanto Tisalia só toma suco, pois não bebe álcool. Arania pergunta a Safentit por que Tisalia está lá. Ao que ela responde que é uma noite de garotas, então todas estão convidadas. Em seguida, Arania critica Tisalia por não beber em um pub, mas Tisalia a repreende. Em seguida, eles começam a discutir a anestesia para Skadi, já que a anestesia normal pode não funcionar e a cirurgia nunca foi tentada em um dragão antes. Então Tisalia, através das conexões de sua empresa, adquiriu um pouco de álcool do Extremo Oriente, que é a terra dos homens. Esse tipo específico de álcool, chamado Jinju, é considerado forte o suficiente para ser incluído como um ingrediente para anestesiar um dragão. Tisalia pergunta a Arania o que o amor significa para ela, porque ela tinha dito a Tisalia que o amor dela por Glenn não é real. Ao que ela responde que, para ela, o amor é subjetivo, e ela gosta de ser uma atenção prostituta, seja com um menino ou uma menina. Mais tarde naquela noite, Safentit pega a Arania roubando uma coisa preciosa que ela tinha presenteado a Glenn, e ela provoca a Arania por perder o sotaque dela, e até mesmo esquecer de colocar armadilhas para ela. A Arania está nervosa, e ela joga o objeto enquanto pula pela janela, onde Tisalia, que estava esperando por ela, a pega imediatamente. Ela se rende e é levada de volta para a casa, onde conversam sobre isso. Safentit diz a Arania que desde que ela tem estado estressada e trabalhando muito, eles sabiam que sua rotina movida a caos poderia se manifestar. Dentro, Safentit e Tasalia falam com ela sobre como ela testou Safentit de volta na vila ao tentar tirar Glenn. Eles a chamam de covarde por tentar testar todos os relacionamentos que ela tem, e o fato de que ela pode se conectar com qualquer pessoa em pouco tempo significa que ela é superficial e pegajosa sem pretendentes. Dizem-lhe que, se ela realmente quer ser amiga deles e confiar neles, ela precisa parar de dizer coisas agradáveis e começar a acreditar nelas. Isso faz a Arania chorar e ela cai. Mais tarde, ela lhes conta que fez isso para testar Glenn também, porque nenhum deles o compreende completamente, pois ele a ensina tudo de maneira tão gentil, sempre com um sorriso no rosto, apesar de tudo que ela fez com ele. Ela diz que ele ignora e perdoa tudo, e é um menino covarde, algo com que todos concordam, mas estão confusos porque Arania ainda não confia nele. Arania diz a eles que, ao contrário deles, ela não confia em ninguém porque gosta de flertar com energia de fraude, momento em que Safentit diz a ela que eles farão um pequeno exame nela. Ela pergunta a Arania se ela pensa em Glenn antes de dormir, se seu peito aperta e seu rosto fica vermelho ao redor dele, e se ela quer amarrá-lo. Para todas essas perguntas, Arania responde afirmativamente, fazendo com que tanto Safentit quanto Tasalia sorriam e deem a ela o diagnóstico que é que ela está completamente apaixonada por Glenn e eles sabem disso porque já passaram por isso também. Glenn vai se encontrar com Skadi e ela novamente pergunta se ele algum dia vai desistir da cirurgia dela, e ele diz que não. Ela então pede a Kunai para levantá-la, mas como ela não está lá, Glenn vê sua chance de se aproximar dela e a pega no colo, onde ela pode ver a cidade inteira. Ela explica que a razão pela qual está recusando a cirurgia é que ela construiu esta cidade ao longo de um período de 10 anos para que Lindworm não fosse à guerra, pois ela tinha visto 100 anos de guerra e estava cansada disso. Ela diz que caiu do céu para que pudesse parar a guerra entre monstros e humanos, que culminou nesta bela cidade, e agora que seu sonho está completo, ela não acha que se aposentar seja uma ideia tão ruim. Glenn, no entanto, diz a ela que ela deve continuar a viver para aproveitar a vida e cuidar da cidade que construiu e aproveitar alguns doces enquanto está nisso. Ela se lembra de que uma loja de doces foi aberta perto das novas vias navegáveis e pergunta a Glenn o que mais ela poderia fazer da vida, e ele diz a ela que poderia comprar joias e se arrumar, ideias que ela gosta. Ele também diz a ela que as garotas estão interessadas em situationships, com brilhos também, momento em que ela pede para ele colocá-la no chão e diz a Glenn que fará a cirurgia sob seus cuidados.
Mais tarde, Glenn, Cetali, Safentit e Aranya se preparam para a cirurgia sob a liderança de Cetali, que começa perguntando sobre a anestesia, que está funcionando perfeitamente. Ela então começa a cirurgia fazendo uma incisão perto do tumor que brilha azul, e ela educa os outros sobre a anatomia do dragão, explicando que Skadi costumava ser um dragão de fogo, então seus órgãos são protegidos por minerais que fluem em seu sangue, tornando-o azul. Enquanto continuam a cirurgia, o peito dela brilha como um radiador em chamas, e sua pressão arterial dispara por causa dos seus instintos tomando conta para protegê-la, se preparando para soltar um pum de fogo, aumentando assim a temperatura do corpo. Cetali usa seus tentáculos para segurar o tumor, que agora está queimando junto com seus tentáculos, e ela pede firmemente a Glenn para parar de ser um covarde e cortar o tumor incômodo, o que ele acaba fazendo enquanto as pessoas da cidade fazem vigílias e rezam para que Skadi tenha uma cirurgia bem-sucedida. Uma grande multidão se reúne ao redor da ponte, onde a Skadi de peito plano está em pé para fazer seu discurso ao povo de Lindvurm após sua cirurgia bem-sucedida. Todos aguardam ansiosamente por suas palavras enquanto ela se aproxima, e pela primeira vez em público, remove seu lenço para revelar seu rosto e fala com sua própria voz, ao invés de usar kunai como ferramenta. Ela agradece ao povo pelo apoio e votos contínuos durante toda essa aprovação, e promete cumprir suas funções com ainda mais vigor e zelo. Ela então pergunta a Kunai sobre Glenn, que lhe diz que ele está na clínica com Safentit, que não está se sentindo bem. Ao ouvir isso, Sket decide visitar Glenn ela mesma, porque é isso que ela realmente quer fazer. Na clínica, Glenn diz a Safentit que é raro o seu traseiro grosso ficar doente, mas ele a forçou bastante durante a cirurgia de Sket, o que pode ter contribuído para a doença. Ele pergunta se ela gostaria de um pouco de vinho quente para se sentir melhor, o que a deixa feliz. Mas algo está incomodando sua boca, fazendo-a falar com palavras abafadas como se tivesse acabado de engolir uma carga. Glenn pede para ela abrir a boca para ele dar uma olhada, e depois de alguma persuasão, ela faz isso, e Glenn passa o dedo ao redor da boca dela enquanto ela grunhe como um porco e segura os lençóis com mais força. Então, Glenn segura a língua dela e encontra um caroço nela, que está causando toda a dor, então ele usa um pouco de mel na área inflamada por suas propriedades antibacterianas. Quando ele termina, Safentit reclama que levou muito tempo e que sua boca está cansada como se ela tivesse acabado de chupar uma salsicha, e que sua boca feia estava muito próxima da dela. Ao ouvir isso, Glenn sai para atender a um chamado, mas promete jantar com ela. Quando Glenn sai, ele vê Sked e Kunai ao lado de sua carruagem, que parece ter perdido uma roda durante a viagem. Ele diz oi para eles em resposta, ao que Sked felizmente avança para ele e o abraça enquanto o chama de irmão mais velho, o que torna seu fundo desconfortável cringe, provocando a inveja de Kunai em reprodução automática para sair enquanto ela a puxa de volta, e reclama que ela deveria abraçá-la se quisesse. Sked, no entanto, retruca que Glenn é quem a curou, então ela naturalmente quer abraçá-lo. Momento em que ela desabotou a camisa e mostra os seios para todos verem e pergunta a Glenn se ele fica excitado com isso, ao que ele responde com um sonoro não, mas abotou a camisa de Sked a pedido dela. Ela pede a ele para brincar e passar tempo com ela, mas ele se recusa, citando seus compromissos profissionais com seus pacientes, algo que Kunai também apoia. Glenn diz a ela que eles farão isso outra hora, e Sked diz a Kunai que deveriam voltar, mas a Kunai arrasada olha para a carruagem quebrada e diz a ela para esperar. Min passa por ali e diz oi para Glenn, que a direciona para a carruagem, e ela diz que pode consertá-la com suas ferramentas, e ela faz isso rapidinho. Glenn diz a Skat que Min foi quem trabalhou incansavelmente para fazer as agulhas de costura para sua cirurgia. Isso faz com que Skat segure a mão de Min e a agradeça pela ajuda. Mas Min, como sempre, começa a corar como um nabo e faz palhaçadas para se sentir confortável, ao que Skat pede a Kunai que dê a Min e Glenn o presente, que é um grande barril de vinho. Glenn acha que Safentit vai gostar, e Min sabe que seu chefe e colegas vão adorar. Mas Glenn sai correndo para atender a visita e deixa Min para cuidar do vinho, e ela fica lá chorando como uma oportunista. Aranya muda Safentit despindo-a e saciando sua sede primeiro e depois vestindo-a mais tarde, ao que Safentit diz a ela que poderia fazer isso sozinha também, mas Aranya apenas quer ajudar, já que Safentit nota sua nova devoção também. Na aldeia, Dione ajuda os aldeões removendo uma pedra do caminho do rio, abrindo assim o fluxo de água para eles. Elas mostram sua gratidão oferecendo a ela parte de sua colheita inútil, e lhe agradece, mas fica chocada quando Dione traz seu próprio presente, que é uma quantidade inacreditável de comida que ela encontrou nas montanhas. Glenn retorna para encontrar Min sentada ao lado dos barris como a mulher que imediatamente começa a reclamar sem parar, mas Glenn diz a ela que resolveu o problema do transporte quando Tasalia e duas outras centauras aparecem para transportar o vinho para eles.
Um deles leva o idiota do Min pra casa, enquanto Glenn viaja com Tasalia e a outra mulher, que dizem a ele que ele vai fazer parte da família, já que Tasalia quer se casar com ele, algo que Glenn não quer de jeito nenhum. Mas Tasalia diz pra ele não se preocupar com Safentit. De volta à clínica, Safentit está esperando ansiosa pelo retorno de Glenn, mas Aronia diz pra ela se acalmar ou ela vai ficar doente de novo. Ela pensa que, por ser popular, Glenn poderia estar tendo um exame romântico com Lula ou uma sessão quente de ginástica no quarto com Citali, mas Safentit os descarta. A Ailey, de peito achatado, voa para levar comida dos aldeões, e Dione, enquanto Glenn também retorna com muita comida e vinho, citando-os como presente de pessoas que encontrou no caminho. Scat e Kunai também aparecem com um presente de bolinhos de dragão para Glenn, e quando Aronia pergunta o que eles vão fazer com tudo isso, Glenn e Safentit decidem dar uma grande festa para todos os seus amigos, incluindo o Ciclope que come mais, e agradecer a Min pelo seu esforço. Aronia exclama que deve ser difícil se apaixonar por alguém tão popular quanto Glenn com tanta competição, ao que Safentit pede para ela se afastar, o que ela ignora. Tasalia informa sobre outro rival, nada menos que a dragão plana, Scat, que parece atrair Glenn para ela na festa. Scat agradece a ele por realmente trazê-la à superfície e permitir que ela faça conexões reais com as pessoas para aproveitar melhor seu tempo na Terra em vez de ascender aos céus. Ela o chama de irmão mais velho, mas então Safentit o afasta e reclama dele em alta definição por chegar atrasado quando ela estava doente e trazer todo o grupo de amigos sedentos com ele. Tasalia liberta Glenn e Scat e o leva enquanto todas as garotas correm atrás dele e se amontoam umas sobre as outras, como no começo de uma cena perturbadora de trem correndo de o submundo. Por hoje é só no vídeo de hoje. Se você assistiu até o fim, comente abaixo. Os dedos mágicos charmosos do Glenn para confundir os normais. Se você gosta de resumos legais de anime como este, não se esqueça de conferir este vídeo aqui.